E hoje nós vamos falar sobre a lei de Pareto e a meta SMART. Temos lido o livro sobre metas, mas hoje quero trazer um pouquinho, falar sobre meta de um ângulo um pouquinho diferente, na nossa definição de metas, em como nós podemos estar avaliando as nossas metas. A lei de Pareto, não sei se você já ouviu falar dela, mas Pareto foi um italiano, um matemático, que nas suas pesquisas ali ele percebeu que 80% do nosso resultado vem de 20% das nossas atividades. Ou seja, 20% do que você faz ao longo do seu dia é responsável por 80% daquilo que você gera de resultado para você, daquilo que você gera de resultado para a tua família, daquilo que você gera de resultado para a empresa que você trabalha. Então, olhando sobre essa perspectiva, que de todo o nosso 100%, 20% realmente são ações importantes, eficazes, qual que é o pensamento que nós precisamos ter? É como transformar esse 20% em algo mais eficaz. Ou como eliminar o desperdício. Porque se 20% traz o resultado de 80%, qual desperdício eu tenho feito com os outros 80% do meu tempo? O que é que, onde eu estou envolvido 80% do meu dia, 80% da minha semana? Quais são as atividades que estão me sugando? Quais são os sabotadores que estão me impedindo de avançar? Se eu conseguir identificar quais são os meus 20% produtivos, eu consigo mudar o meu resultado. Eu consigo colocar foco em coisas que realmente vão me trazer resultados, vão me trazer transformação. A lei de Pareto, ela vai me mostrar o quê? Que eu desperdiço meu tempo, porque eu digo sim, muitas vezes, para coisas que não agregam na minha vida. Eu digo sim para muitas coisas que não me conduzem para o meu objetivo. E aí a gente precisa se lembrar da frase do Steve Jobs que nós falamos semana passada. Qual que é a frase dele? Você precisa selecionar cuidadosamente a sua ideia, focar nela. E colocando foco nela significa dizer não para um monte de outras boas ideias. Então eu estabeleci o meu foco, selecionei o meu foco. Agora, usando a lei de Pareto, eu vou estabelecer um foco inteligente. Porque eu sei que eu preciso ser produtivo, eu sei que eu preciso ser altamente eficaz. Eu preciso identificar quais são os meus ladrões de tempo. Eu preciso identificar quais são os meus ladrões de energia. Eu preciso identificar quais são os meus ladrões de ideia, de criatividade. Aonde é que eu estou enrolado, onde eu estou andando em círculo e realmente não está gerando resultado algum. E realmente não está gerando benefício algum para mim. Aqui existem algumas perguntas que eu preciso responder. Começando hoje, segunda-feira, a primeira pergunta é: qual é a coisa mais importante que você precisa fazer hoje para que a sua meta se torne uma realidade? Quando você acordou de manhã, você tinha estabelecido já para você qual é a coisa mais importante que você precisa fazer hoje? Segundo, qual é a coisa mais importante que você precisa fazer esta semana? Vamos voltar lá no nosso treinamento, transformando o potencial em resultados. Quais foram os passos que você estabeleceu, dizendo, eu preciso fazer isso aqui? E desses passos, qual é o passo que essa semana você tem que falar assim, eu não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de abrir mão disso aqui? Qual é a tarefa mais importante para você no mês de agosto? E aqui nós não estamos falando da sua tarefa como empreendedor,
como colaborador, estamos falando da tua tarefa como pessoa. Porque talvez como vendedor eu vou dizer assim, não, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, listar minha rota, eu preciso ver como é que estão os meus clientes, eu preciso, né, no caso aqui nós, né, no Televendas, preciso acessar o site, preciso ver se tem alguma resposta para cliente que eu tenho que dar. Isso são tarefas que eu também preciso definir, ou seja, eu também preciso aplicar a lei de Pareto na minha vida profissional, no meu cargo. Mas como pessoa, como ser humano, qual é a coisa mais importante que se você fizer, vai gerar 70%, 80% até 100% do teu resultado? Vai te deixar mais próximo do teu objetivo. Como vendedor, prospectar mais clientes, fechar uma quantidade X de vendas, desenvolver X projetos. Como pessoa, me matricular no curso X. Agora, qual é a coisa mais importante que você precisa fazer esta semana, hoje, este mês, em relação aos seus filhos? Você que tem filhos. Qual é a atividade mais importante que você tem que fazer para estreitar relacionamento, para ajudar eles a se desenvolverem, para ajudar eles a crescerem, para ajudar eles também a se tornarem acima da média, para ser um pai, para ser uma mãe acima da média? Qual é a coisa mais importante para você que é casado? Qual é a coisa mais importante a fazer em relação ao seu casamento? Para você ser um esposo acima da média, para você ser uma esposa acima da média. Em relação à sua carreira, qual é a coisa mais importante hoje que você precisa fazer? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu consigo definir qual é a coisa mais importante, qual é a tarefa mais importante, e quando eu pego isso e transformo numa declaração, e talvez até escrevo isso, faço um mural, né, pego uma cartolina, escrevo ou coloco na tela do meu celular, na tela do meu computador, eu consigo estabelecer, eu consigo potencializar a minha rotina e o meu foco. Quem não é capaz de dizer não para coisas que não fazem parte do seu objetivo, fica rodando em círculo, não sai do lugar, vira uma roda gigante, ora está lá em cima, ora está aqui embaixo, ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. Mas se eu consigo estabelecer, se eu consigo focar, eu dou um passo à frente a maioria das pessoas que não tem o seu foco estabelecido. Então, mais uma pergunta para você é: o que está te impedindo de focar naquilo que realmente é importante para você? O que está te impedindo de fazer isso? Quais são os comportamentos ou até mesmo as pessoas que estão à tua volta que estão te impedindo de ter uma vida mais feliz? Qual é a ação prática que você pode tomar, concentrar toda a sua energia e dizer: se eu fizer isso aqui, se eu não fizer mais nada, se eu fizer só isso aqui, eu vou estar mais próximo do meu objetivo? Nós precisamos tirar as distrações, eliminar elas da nossa vida. Por quê? Porque elas consomem energia, elas consomem o nosso tempo. Você já chegou assim no final do dia, olhou para suas tarefas do dia e falou: nossa, eu não consegui fazer a maioria das coisas que eu tinha que fazer? Mas por que eu não consegui fazer a maioria das coisas que eu tinha para fazer? Porque houve várias situações que me distraíram, vários ladrões do tempo que me envolveram ao longo do dia, e eu fui envolvido a cada momento com pequenas decisões, com pequenas atenções, e isso tirou o foco daquilo que era mais importante. Talvez você conheça, né, alguém que está perdido em relação ao que é essencial para ela, para o futuro, e essa pessoa não consegue estabelecer metas e objetivos, e talvez essa pessoa possa ser até mesmo você, porque você não consegue olhar e falar assim: isso aqui é importante, é nisso aqui que eu tenho que focar minha energia, é isso aqui que eu preciso estabelecer o meu cuidado.
é disso que eu tenho que cuidar. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, o João, né? O João tem várias atividades, às vezes você pede para ele, fala, faz essa arte, faz isso, faz aquilo. Mas ao tempo que ele está ali fazendo alguma coisa, começa a chegar pedido de um, pedido de outro, pedido. Se ele não estabelecer qual um critério de prioridades, de importância, ele passa o dia inteiro apagando incêndio. Fazendo uma coisinha para um aqui, mudando uma coisinha para outro lá, alterando um detalhezinho de alguma arte. Mas aquele trabalho que ele realmente precisava focar a energia dele, o pensamento dele, a criatividade dele acaba se perdendo. E da mesma maneira acontece comigo e com você. Aquilo que nós deveríamos focar a nossa criatividade, nossa inteligência emocional, a nossa inteligência intelectual. Você acaba passando o dia e fala assim, eu não consegui trazer uma boa ideia, eu não consegui empregar algo que realmente vai fazer diferença. Por quê? Porque eu estava envolvido numa série de coisas que roubaram meu tempo. E qual é o resultado disso? Frustração, enfraquecimento, diminuição das possibilidades, diminuição das oportunidades. Então eu preciso definir metas claras, objetivas, para saber exatamente aonde investir os meus recursos e as minhas energias. Então qual é o objetivo do nosso treinamento hoje? Nós precisamos sair daqui e dizer assim, eu vou listar os meus ladrões de tempo. Eu vou listar as tarefas que eu estou envolvido e talvez até tarefas de uma semana, 2, um mês, 6 meses que eu tenho falado, eu vou fazer. Está ali no meu radar para eu fazer, mas eu não tenho feito, não tenho colocado em prática. E isso está impedindo que eu me desenvolva. E talvez você esteja fazendo uma pergunta assim, Isaac, mas como é que eu posso definir o que é realmente importante para mim? Como é que eu posso definir o que hoje é importante? Qual é a tarefa mais importante? Existe uma maneira. Pega ali uma folha de caderno, uma folha de sulfite, lista nela todas as atividades que você tem para fazer hoje. Quais são todas as decisões, quais são todas as ligações, quais são todas as conversas, quais são tudo que você tem que fazer hoje. Mas não faça isso de cabeça. Fazer isso de cabeça é se auto-sabotar. Você realmente precisa pegar ali pelo menos 10 minutos, pegar o papel e começar a escrever. Tudo o que é importante, o que eu tenho para fazer. Olhar nas agendas, olhar nos cadernos, olhar nos bilhetinhos, olhar no celular, o que eu tenho para fazer, quais são as atividades que eu preciso desenvolver. Depois que você listar todas essas atividades, se faça 2 perguntas. A primeira pergunta é, qual dessas atividades são fundamentais para que as outras sejam otimizadas? Ou seja, qual é qual é a coisa que se eu decidir, qual é a ação que se eu fizer, isso aqui vai desenrolar uma série de outras coisas. Eu não sei se na tua vida é assim, mas na minha de vez em quando é desse jeito. Né? Você fica enrolado numa série de coisas, sendo que se você tivesse resolvido uma só, isso aqui teria dado sequência num monte de outras coisas. Isso aqui teria resolvido um monte de outras coisas. Então a primeira pergunta é, qual dessas atividades hoje, que eu acabei de listar que eu tenho que fazer, qual delas, se eu fizer, se eu resolver, ela vai otimizar todas as outras atividades? Talvez seja delegar algo para alguém, talvez seja fazer uma ligação, talvez seja tomar uma decisão, e isso vai resolver uma série de outras coisas. A segunda pergunta é, qual destas são descartáveis? E por que descartáveis? Porque se eu fizer, ela não vai gerar nenhum impacto em todas as outras. Se eu deixar simplesmente dizer assim, eu não vou fazer isso hoje, eu vou deixar isso aqui para fazer outro dia, ela não vai impactar todas as outras coisas que eu tenho para fazer. Então, listei e aí defini o que é realmente importante, prioridade, e o que só vai roubar o meu tempo. O que é que só vai consumir a minha energia? O que é que somente vai me desgastar? Que talvez eu não esteja emocionalmente preparado para fazer isso aqui.
para me envolver com isso aqui, para decidir isso aqui. E eu posso deixar para depois. Eu posso adiar. Por que eu posso adiar? Porque não vai fazer diferença se eu decidir isso hoje ou amanhã. Dessa forma eu consigo definir o que são prioridades. Conseguir entender um pouquinho como definir as minhas prioridades, separar as minhas prioridades, eu vou para a minha meta. Né? Nós temos falado de meta, né? No nosso treinamento aqui já falamos de metas e objetivos várias vezes, já falamos que meta é um sonho com prazo para se realizar. Se eu não estabelecer uma meta, né, vai ficar apenas no campo da imaginação. E eu acredito que você já ouviu falar sobre a meta SMART, que significa específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, quando a gente fala de meta, a gente fala que ela tem que ser específica, clara, que ela tem que ser mensurável, né? Eu preciso ter como medir, ela precisa ser alcançável, né? Não pode ser uma viagem para Marte hoje à tarde, né? Hoje à tarde eu vou entrar num foguete aqui no estacionamento da Prática e vou chegar em Marte, né? É uma meta alcançável? É a longo prazo, mas não é para hoje. Né? Ela é relevante, ou seja, ela é importante e ela tem um tempo para acontecer. Agora, eu quero definir essa meta SMART de uma maneira um pouquinho diferente. Quero trazer alguns conceitos sobre meta um pouquinho diferente. Primeiro, né, já falamos ali em cima, né? A meta precisa ser específica. Ou seja, é preciso que eu seja capaz de descrevê-la em detalhes. É preciso eu deixar bem claro o que eu quero, o que eu desejo. Por exemplo, né, quero emagrecer, quero perder essa barriguinha aqui de Coca-Cola, né? Ah, eu quero emagrecer. Esse eu quero emagrecer é uma meta? É uma meta. Mas ela é específica? Ela está definida? Eu só estou dizendo que eu quero emagrecer. Mas eu não estou dizendo o quanto eu quero emagrecer. Eu não estou dizendo o quanto eu quero pesar. Então a minha meta não é específica. Ah, eu quero comprar um carro. Mas que carro? Que marca? Que cor? Que ano? Que valor? Ah, eu quero ganhar um salário melhor. Tá, quanto? Em que prazo? Né? Falamos, acho que foi na sexta-feira, né? Sobre um salário médio de R$5.000. Quando? Não, eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Falei isso semana passada, né? Se eu ganhar R$50 a mais do que eu ganhei no mês anterior, eu ganhei um pouco mais de dinheiro. Então a minha meta precisa ser clara, eu preciso ser capaz de descrever essa meta. Segundo, essa meta precisa ser uma meta positiva. Isaac, o que é uma meta positiva? Né? Lembra que nós falamos sobre, né, os nossos hábitos, nós falamos sobre os sabotadores, né, e falamos que nós temos muito mais medo de perder, de ter dor, do que ter prazer, do que ter satisfação. Então, o que não é uma meta positiva? Eu falo assim, eu quero emagrecer. Eu quero perder 20 quilos. Perder 20 quilos não é uma meta positiva. Porque eu estou lançando para dentro do meu subconsciente uma mensagem. Nós vamos perder. E quando eu falo nós vamos perder, o que acontece com o meu subconsciente? Tem uma luzinha vermelha lá dentro. Não, perder não é comigo. Eu não gosto de dor. Eu não gosto de perder. Então a minha meta precisa ser positiva. Qual que é essa meta positiva? Olha, em X meses eu quero estar pesando X quilos. Em X meses eu quero adquirir tal bem. Em X meses eu quero mudar tal hábito da minha vida. Ou seja, a minha declaração precisa ser uma declaração positiva daquilo que eu quero. Precisa ser uma declaração positiva daquilo que eu desejo alcançar. Eu preciso ter uma visão clara de qual vai ser o benefício que isso vai trazer para mim. Qual vai ser o resultado que isso vai gerar na minha vida.
Eu preciso eliminar aquilo que é negativo. Aí eu quero perder, eu quero eliminar. Eu não quero mais isso na minha vida. O que é o contrário daquilo que você não quer? Eu não quero mais briga no meu casamento. Não, eu quero um casamento mais produtivo. Eu quero um relacionamento, uma comunicação mais eficaz. Eu não quero tal situação. Quando eu coloco o não na frente, eu estou lançando para dentro do meu subconsciente uma mensagem negativa. Então eu preciso transformar a minha meta em algo que seja positivo. Aonde eu entenda que eu estou ganhando, eu não estou perdendo. Terceiro, a minha meta precisa ser desafiadora. Ela não pode ser difícil demais, né? Como eu falei, né? Hoje à tarde eu vou pegar um foguete aqui e vou para Marte. Ela não pode ser difícil demais, desafiadora demais, ao ponto que seja inalcançável, dentro daquele prazo de tempo. Mas ela também não pode ser muito fácil, que não me desafie. A minha meta precisa me tirar da minha zona de conforto. A meta, ela precisa me fazer trabalhar em prol da realização dela. Para que eu não esteja levando um dia de cada vez, para que eu não seja empurrado, né, todos os dias, né, como se eu tivesse sendo dentro de um leito de um rio, né? O rio ele vai seguindo o curso. Então, se a minha meta for fácil demais, eu vou seguir o curso, né? Aquela situação da economia e da venda. Se a economia está bem, né? Se está ventando bem, ou seja, é só ajustar as minhas velas e eu vou tranquilo. Então, a minha meta ela precisa me desafiar. Quarto, a minha meta precisa estar no controle, ou seja, tem que ser uma meta que eu tenha controle. Eu tenha controle. Existem situações conjunturais, existem situações estruturais. Situações conjunturais dependem de mim, de mais esforço, de mais entrega, de mais trabalho, de decisões minhas, de mais criatividade. Agora, existem situações estruturais que não dependem de mim, que depende da economia, que depende da minha esposa, que depende do dono da empresa, que depende da vontade do cliente. Então a meta que eu estabeleci, ela precisa estar no meu controle, ou seja, algo que depende de mim. Não, olha, eu vou bater a meta se o meu gerente autorizar um desconto de 50%. Eu vou vender mais se tiver um liquida esse mês. Ou seja, eu estou dependendo de outra pessoa, não está dependendo de mim. Não está dependendo do meu esforço. Então a meta, quando eu estabeleço uma meta, eu preciso entender que depende do meu esforço, da minha dedicação e não dos outros. Não posso definir uma meta que dependa da minha esposa. Não posso definir a minha meta que dependa do André. Não posso definir a minha meta que dependa do governo. Não posso definir uma meta que dependa. A partir de amanhã, 8 horas da manhã, não existe mais coronavírus, está tudo resolvido. Se está na mão de outra pessoa atingir a minha meta, ela não é uma meta capaz de ser atingível. Quinto, a minha meta precisa ser ecológica. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre meta ecológica? O que é uma meta ecológica? Significa que a meta que eu estou estabelecendo contribui para uma vida mais abundante, para uma vida mais próspera, para mais saúde e que ela não interfere negativamente na vida das pessoas que estão à minha volta e que a minha família não será impactada negativamente por aquela decisão que eu estou tomando. Então, quando eu estabeleço uma meta para daqui 10 anos, para daqui 5 anos, para daqui 6 meses, eu preciso avaliar como é que essa meta vai impactar as pessoas que estão à minha volta. Vou pegar aqui o Wellington, né? Vou mudar para Curitiba. Como é que essa meta impacta as pessoas que estão à minha volta? Como é que essa meta impacta a minha família?
Vou pegar um exemplo de 2 anos, acho que 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás. A gente sentou um dia em casa conversando e falamos assim, vamos mudar? Vamos embora de Londrina? Né? Vamos para Curitiba? Vamos para Santa Catarina? Né? Começamos a conversar isso, eu e a Silmara, né? Sobre a possibilidade de nós fazermos uma mudança. E estávamos até assim numa expectativa interessante, que seria legal, de repente, começar um novo processo de vida. E aí, no alto do nosso planejamento de estabelecer a nossa meta, um olhou para o outro e falou assim, peraí, Matheus acabou de namorar e acabou de passar no vestibular e ano que vem ele tem faculdade. E ele ganhou 100% da bolsa na faculdade que ele vai estudar. Ou seja, se eu decido mudar, se eu estabeleço uma meta dizendo assim, não, eu vou me mudar, a minha meta ela vai ser ecológica? Não. Porque ela vai impactar negativamente a vida dele. Porque ela vai chocar exatamente com o momento da vida dele. Então, se eu olho para a minha meta e dizer, não, essa meta não vai fazer com que a minha vida seja mais abundante, mais próspera, que eu tenha mais saúde, e ela interfere negativamente na vida das pessoas que estão à minha volta, na vida da minha família, eu preciso realmente avaliar se essa é uma meta necessária na minha vida. Eu preciso avaliar se realmente essa meta, ela é uma meta plausível de eu alcançar. Então, quando eu estabeleço essa meta, né, quando eu estabeleço uma visão para essa meta, eu preciso pensar, como é que as minhas decisões estão impactando as pessoas? Como é que a minha decisão está impactando a minha saúde? Como é que a minha decisão está impactando as minhas finanças? Como que essa decisão vai trazer benefício para quem está à minha volta? Quem está sendo beneficiado por essa decisão? Uma meta ecológica diz que ela não pode ser egoísta. Eu não posso olhar só para mim. Lembra lá do nosso treinamento sobre relações interpessoais? Eu não sou uma eu empresa. Eu não sou uma eu família. Aquilo que eu faço impacta diretamente as pessoas com quem eu convivo. Impacta diretamente a minha família. E às vezes, o que acontece? Nós tomamos decisões que beneficiam apenas a gente. A gente toma decisões baseadas somente na nossa vontade, baseadas somente naquilo que vai ser bom para nós. E aí a vida começa a nos dar umas pauladas, né? As coisas começam a ficar meio difícil nos relacionamentos, começa a ficar meio difíceis no meu dia a dia. E a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou tendo tanta situação aqui de embate, de estresse? É porque quando eu defini a minha meta, eu não olhei, eu não avaliei quais eram as consequências negativas que ela iria trazer para o ambiente aonde eu estava. Sexto, eu preciso também estar definido na minha meta, qual é a posição que eu estou em relação à minha meta? O que eu já fiz? Quais são as atitudes que eu tomei que me deixou mais próximo de alcançar essa meta? O que eu ainda preciso fazer para alcançar? Eu preciso ter ali um padrãozinho, aonde eu estou em relação à minha meta. E sétimo, quando eu vou conquistar essa meta? Qual que é a data? Vamos voltar a algo que a gente já, vamos falar do óbvio, vamos ser redundante, porque nós já falamos isso algumas vezes. Uma meta precisa ter um prazo, uma data para acontecer, um momento para acontecer. Vamos pegar aqui uma situação, vou casar, fiquei noivo, vou casar. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você decide casar? Definir a data do casamento. Quando é que você vai no cartório? Quando é que vai ser a cerimônia na igreja? Ou seja, é uma meta e tem uma data para acontecer.
Então, em todas as áreas da nossa vida precisa acontecer a mesma coisa. Tem que ter a meta precisa ter uma data para acontecer. Ter um quando isso vai acontecer. Vamos trazer aqui um exercício de 3 passos, usando lá, né, a lei de Pareto, para provocar uma transformação no nosso momento atual, no nosso presente e no nosso futuro. A primeira coisa que eu preciso fazer, lembrando que 20% das minhas ações são responsáveis por 80% do meu resultado, da minha felicidade. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para usar a lei de Pareto em meu favor, depois de já ter definido a minha meta, ou as minhas metas, é analisar o meu estilo de vida atual. Você precisa olhar para a tua vida hoje e você precisa analisar a tua vida hoje, com base em algumas perguntas. Primeira delas, você está vivendo com as pessoas certas ao teu redor? As pessoas que estão à tua volta são pessoas que te impulsionam a crescer, que te impulsionam a se desenvolver? Ou são pessoas que consomem o teu tempo, a tua energia e são distrações para você no teu objetivo? Segunda pergunta, você está no lugar certo? Você está vivendo no lugar certo? Você está no emprego certo? Você está no momento certo da tua vida? Ou você apenas está gastando tempo esperando uma oportunidade melhor? Né? Eu vou falar algumas vezes quando a gente vai fazer entrevista para contratar vendedor. Né? Aí você olha no currículo, a pessoa tem uma formação acadêmica num determinado cargo, e aí você fala assim, mas me fala do teu momento atual, me fala aqui, né, você não sonha trabalhar nessa área onde você se formou? Não, é que eu não consegui ainda chegar, não consegui uma oportunidade, então enquanto eu não conseguir essa oportunidade, eu vou aceitar um emprego em outra área. E aí eu estou apenas passando tempo, gastando meu tempo. E isso vai impedir que eu faça dos meus 20% algo positivo para gerar os meus 80%. Terceiro, eu estou trabalhando o suficiente para sobrar tempo para as pessoas que eu amo? O tempo que eu estou dedicando ao meu trabalho é suficiente para eu dedicar tempo a quem eu amo? Eu tenho conseguido separar tempo para me exercitar, para meditar? O meu estilo de vida me permite ser criativo? O meu estilo de vida permite com que eu coloque o meu potencial em ação? Eu tenho tido liberdade financeira? Não tenho precisado me preocupar se vou ter dinheiro suficiente no final do mês para pagar as minhas contas? As pessoas próximas, né, a minha família, eu tenho conseguido estar frequentemente com elas? Eu estou satisfeito? Eu preciso olhar para o meu dia hoje, né, para o meu presente hoje. Eu preciso avaliar como é que está o meu dia a dia, o meu estilo de vida. É o ideal para minha esposa? Meu estilo de vida é o ideal para os meus filhos? Eu estou conseguindo impactar positivamente a minha família? Avaliei o meu momento presente. O que eu vou fazer agora? Eu vou avaliar o meu passado. Eu vou avaliar os momentos felizes que eu tive no meu passado. Eu vou avaliar quais são as principais características que me trouxeram resultado. E aí eu preciso responder algumas perguntas, por exemplo, o que aconteceu naquele momento em que eu consegui atingir um objetivo? Como é que eu estava agindo? Né? Até estava conversando com a Elis na sexta-feira, né? A gente estava falando sobre a lei da atração, né? E olhando para alguns momentos da nossa vida que a gente consegue gerar alguns resultados, conquistar algumas coisas, fala assim, se eu conseguir replicar essas ações, se eu conseguir replicar esses pensamentos, se eu conseguir replicar essas atitudes em outros momentos da minha vida, com certeza eu vou ter muito mais resultados positivos. Então eu preciso olhar para o meu passado, momentos que eu estava feliz, momentos que eu estava tendo sucesso, momentos que eu estava tendo realização, momentos onde eu estava tendo resultados positivos. E eu preciso me perguntar, o que foi que aconteceu naquele momento? Como é que eu me senti naquele momento?
Quem eram as pessoas que estavam próximas de mim naquele momento? E quais eram os meus valores que eu estava aplicando naqueles momentos? Quais eram os meus princípios que eu estava aplicando naqueles momentos? Se eu olho para o meu passado e eu consigo definir, eu estou criando uma modelagem. Eu estou criando uma lista. Que eu vou fazer o quê? Eu vou comparar com o meu presente. Se o que eu estou fazendo no meu presente é igual ao que eu estava fazendo nos momentos que eu tive sucesso, resultado. E aí eu vou estabelecer o quê? Eu vou estabelecer uma ponte para o futuro. Porque eu já sei o que eu fiz no passado que me trouxe resultado. Eu já sei o que eu fiz no meu passado que me trouxe alegria, que me trouxe saúde, que me trouxe conquistas. Eu já sei. E não foi outra pessoa que disse, olha, se você fizer isso, aquilo. Não, eu sei, eu consegui identificar na minha vida. Então, se eu conseguir identificar na minha vida, o que eu preciso fazer para o meu futuro?